amigos, estamos juntos mais uma vez em nosso projeto Compartilhar, aí oportunidade de a gente poder repartir um pouquinho mais da Palavra de Deus para todos vocês, sempre nessa expectativa de que você também possa fazer esse exercício de compartilhamento, né, mandando aí para os seus amigos aí uma palavrinha que possa de repente chegar em tempo bom, né, para as pessoas, em tempo oportuno, de refletir sobre os ensinamentos que Deus nos deixou aí. Nós estamos dentro do Catecismo Menor, olhando para o Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero, e estamos aí na oração do Pai Nosso agora. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de ver um pouquinho sobre a introdução, que é o assunto, né, a oração, como assunto introdutório aí que Lutero coloca dentro dos seus estudos e do Catecismo Menor. E os comentários do Dr. Schwamm, que são então os comentários que a gente vai repartindo com vocês agora nessa sequência. Bueno, aqui então na pergunta 229 dos comentários aqui do Catecismo Menor, nós temos aí a introdução do Pai Nosso, né? E como que ele coloca isso? Ele diz ali a primeira pergunta: que diz a introdução do Pai Nosso? E responde: Pai Nosso que estás nos céus. E ele começa toda uma investigação agora em torno dessa frase, dessa introdução que Jesus coloca na oração do Pai Nosso. E ele vai perguntando já o que significa esse Pai, né? Por que essa introdução dessa forma? Aqui na introdução nós temos uma forma de nos dirigirmos a Deus, né? E também o endereço onde podemos encontrar esse Deus. E aqui ele diz o seguinte: Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Deus e nós os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda confiança, como filhos amados ao querido Pai. Então essa é uma forma que o autor aqui entende que Jesus está colocando essa introdução assim como um atrativo, né, encorajador, para que a gente se aproxime de Deus com essa confiança que nós estamos nos aproximando de um Pai amoroso, de um Pai carinhoso. Essa é uma imagem que Jesus vai trabalhar dentro do seu evangelho mais tarde, quando ele vai criar lá a parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? Ele cria essa ideia dessa relação nossa com Deus, numa relação de família, né? De nós sermos os filhos e ele ser o pai. Então é bem de intimidade mesmo. Deus quer atrair-nos carinhosamente, ele diz, né? Venham para cá, eu estou aqui, eu sou o pai, eu quero cuidar de vocês. Importante essa ideia, né, que a gente pode ter aqui de confiança no Pai Celeste, de que nós estamos diante de um Deus amoroso com quem nós podemos contar e que não nos rejeita, que nos atrai, que nos acolhe com a sua bondade e no seu amor. E aí ele pergunta: por que Deus nos manda chamá-lo de Pai? E vai responder assim: Deus nos quer encorajar com este nome afável para lhe pedirmos sem temor e sem dúvida. É bem aquela ideia, né, de a gente gostar do Pai e poder chegar com o Pai com aquela confiança de que podemos falar abertamente o que sentimos. Esse é uma construção, né, a partir de uma relação saudável familiar. Por um lado, né, tem esse apelo, assim, né, sim, podemos entender isso, né, que Jesus está nos estimulando a nos dirigirmos a Deus como nosso Pai, mas tem um outro lado nessa história também, que às vezes a gente precisa pensar, que é talvez mais importante para nós pais, podermos pensar que imagem eu estou passando de pai para meus filhos. Por quê? Se eu como pai passo a ideia de uma pessoa intransigente, de uma pessoa impiedosa, uma pessoa altamente crítica, uma pessoa sem paciência, talvez o meu filho vá construir uma relação assim. Se eu passo para o meu filho a ideia de um pai desonesto, de um pai né, falcatrua lá, que não tem boas referências morais, e aí que ideia meu filho vai ter de Deus se é para ele chamar também de pai, né? Então é importante a gente poder ter atenção nisso aí, no que diz respeito às nossas relações familiares, se queremos tomar como padrão essa referência também com Deus, né? De que sejamos também responsáveis, coerentes, né, pela nossa imagem
diante de nossos filhos, para que os filhos possam construir uma relação boa com Deus, pensando numa relação familiar. Agora ele vai perguntar, outra pergunta, ele diz assim, por que devemos dizer Pai Nosso? Ponto. Por que dizemos, e aí ele diz assim, nós crentes, cristãos, né, crentes em Cristo, somos todos filhos de um só Pai, devendo por isso orar uns pelos outros e em conjunto. O destaque agora não é o Pai, agora é o nosso. Né? Por que é Pai Nosso? A ideia aqui de pertencimento a uma grande família, de que todos nós temos um único Pai, de que somos um povo unido em torno deste Deus. Olha que interessante esse conceito, né? De pertencimento. E aí pensar que neste conceito de pertencimento que temos em relação a Deus, estão as pessoas de outras cores de pele, de outras condições sociais, sociológicas, econômicas, financeiras, de outras orientações, né? E por aí vão as diferenças. Então é importante a gente pensar sobre isso. Quando eu estou orando lá para o Pai Nosso, eu estou me colocando junto com todas as pessoas que se veem filhas de Deus também. Fazemos parte dessa grande família. Então, há todo aquele aspecto de discriminação, de perseguição, de ódio, de raiva, de tudo que possa haver entre as pessoas, aqui diante dessa oração está para desaparecer. Se temos um mesmo Pai, somos um mesmo povo, somos uma mesma família. Então, não podemos, assim, agora dentro dessa mesma família, já começar a excluir alguns porque não gostamos, não concordamos ou não aprovamos o seu jeito de ser e viver. Estamos aqui num coletivo de diversidade, muitas vezes divergentes também. Pessoas que pensam diferente do que eu e são filhas do mesmo Deus. E eu estou aqui sendo convidado a orar com elas, para o mesmo Pai. Então, a manutenção dessa ideia de família, de pertencimento, é algo importante quando a gente fala do Pai Nosso, nessa dimensão do nosso. Né? É meu e é teu também. Embora nós tenhamos cor de cabelo diferente, embora nós tenhamos cor de pele diferente, embora nós tenhamos posição social e econômica diferente, né? Somos filhos desse mesmo Pai. Importante a gente pensar sobre isso. Por que acrescentamos agora na oração, a próxima pergunta, por que acrescentamos que estás nos céus? Né? Pai nosso que estás nos céus. E ele diz, devemos estar lembrados de que esse Pai é o Senhor de todas as coisas, o poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Estás nos céus, esse é o lugar de Deus. Então aqui está o reconhecimento do lugar de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Então eu estou me curvando, estou me colocando humildemente diante desse Pai. Eu não estou aqui para exigir, não estou aqui para mandar, eu não estou aqui para ordenar, a minha oração não vai ser um mandato para Deus, mas vai ser um pedido, vai ser um ato de confiança diante de Deus, né, de humildade diante de Deus, de reconhecimento de que sim, Ele está num outro lugar, Ele está num outro patamar, Ele está acima da minha condição humana e eu reconheço esse lugar de Deus. E eu deixo ele lá naquele lugar e vou até ele buscando lugar junto a ele, no lugar onde ele está. Então é bem importante porque existem alguns movimentos religiosos que ensinam um pouquinho diferente, às vezes, em relação a isso. Né? Porque dizem que nós podemos exigir de Deus o cumprimento das promessas porque ele prometeu, agora nós temos o direito de exigir. Essa é uma teologia um pouco questionável que a gente vê por aí. Na teologia bíblica, na interpretação das palavras do próprio Cristo, nós vemos outra coisa, que é essa ideia de humildade e de reconhecimento do poder e do lugar de Deus. Deus está no céu, Ele é meu Pai aqui na terra, nosso Pai, mas Ele está no céu, esse é o lugar dele. Né? Então tem um versículo aqui que ele cita de Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações,
para todo sempre. Amém. Aqui está o reconhecimento de Paulo também do lugar de Deus. A ele seja dada a glória. Ele está lá, ele é o glorioso Pai. E eu estou aqui como um filho humilde diante desse glorioso Pai, reconhecendo seu poder, reconhecendo seu lugar, reconhecendo sua majestade. Certo? Então, Pai nosso que estás nos céus. E aí ele vai perguntar agora, que suplicamos nas 7 petições que vêm em seguida agora? Tem uma sequência agora de pedidos, que ele chama de, aqui no catecismo ele chama de petições. Então ele diz assim, nas 3 primeiras petições pedimos bens espirituais, na 4ª os bens corporais, e nas 3 últimas o livramento do mal. Então essa é a estrutura do Pai Nosso, Ele é dividido mais ou menos assim, em 3, mais uma e depois as finais, que são as últimas que tem lá. Vamos agora às petições. A primeira petição, ele diz o seguinte, que diz a primeira petição? Santificado seja o teu nome. O que significa isso? O nome de Deus, na verdade, é santo em si mesmo, mas suplicamos nessa petição que seja santificado também entre nós. Essa é a explicação de Martinho Lutero, tá? Então, Martinho Lutero que faz a primeira explicação básica ali. E ele pergunta, quando é que sucede isso? Quando é que acontece isso de o nome de Deus ser santificado entre nós? Quando que acontece? Resposta de Martinho Lutero. Quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente, e nós, como filhos de Deus, também vivemos uma vida santa e em conformidade com ela. Concede-nos isto, querido Pai do céu. Aquele, porém, que ensina e vive de modo diverso do que diz a palavra de Deus, profana o nome de Deus entre nós. Guarda-nos isso, ó Pai Celeste. Agora, as explicações do Dr. Schwab. De que maneira é santificado o nome de Deus entre nós? E a resposta dele, o nome de Deus é santificado, primeiro, quando a palavra de Deus é ensinada clara e puramente. E segundo, quando nós, como filhos de Deus, vivemos uma vida santa em conformidade com essa palavra. Então, olha a dupla dimensão que tem aí. Uma é ensinar a palavra, clara e puramente, para santificar o nome de Deus, e a outra é viver. Então, ensinamento e vivência. São 2 dimensões que nós temos aí quando a gente está pedindo santificado seja o teu nome. Eu quero que sempre seja ensinado, e do que depender de nós vamos ter esse compromisso de ensinar claro e puramente para santificar o nome de Deus, e vamos estimular que a vida seja assim também, para que não tenhamos assim aquela dissociação de que fala uma coisa e faz a outra, ensina e prega uma coisa e vive outra. Essa dualidade aí espiritual, ela não cabe aqui diante da oração do Pai Nosso. Quando eu estou pedindo para Deus, estou pedindo que Ele me ajude a evitar essa dualidade, de falar uma coisa, de dizer uma coisa e fazer outra, mas que a gente possa sintonizar, a gente possa equalizar o ensinamento com a prática, a palavra com a vivência. Isso que é o desafio que nós temos aqui. E por isso ele diz ali então em João capítulo 17, versículo 17, o versículo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então esse é um pedido de Jesus lá naquela oração sacerdotal quando ele faz, pedindo por nós que Deus santifique a cada um de nós na sua verdade, e diz assim, a tua palavra é verdade. Então, que a vida dele seja de acordo com essa palavra, isso é o que Deus quer de cada um de nós, tá? Vamos lá então na pergunta 239. De que maneira é profanado o nome de Deus entre nós? Se nós dizemos lá, santificado seja o teu nome, então de que maneira que o nome de Deus não é santificado? Ou como que o nome de Deus é profanado? É diferente da santificação, é a profanação, tá? Então ele diz assim, o nome de Deus é profanado, primeiro quando alguém ensina de modo diverso do que diz a palavra de Deus. E segundo, quando alguém vive de modo diverso do que diz a palavra de Deus. Então a profanação é o contrário, Se na santificação é ensinar certo, na profanação é ensinar errado. Se na santificação é viver de acordo, na profanação é viver em desacordo. Então nós podemos aí também estar bem ligados em relação a isso. O que nós estamos fazendo na prática da nossa vida?
Nós estamos santificando, ensinando certo e vivendo certo, ou estamos profanando, ensinando errado e vivendo errado? Alterações da palavra de Deus, distorções da palavra de Deus, elas são profanações. E jeito de ser e viver diferente do que diz a palavra de Deus é profanação. Então, se nós estamos mentindo, traindo, caluniando e fazendo tudo o contrário da vontade de Deus, nós estamos profanando o nome de Deus e a vontade de Deus entre nós. Não estamos fazendo a sua vontade. Então, talvez esses sejam pecados, quando cometidos, né? Nós precisamos rever e pedir perdão. Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E tem. Né? As coisas têm o tipo de vida, o tipo de palavra, eles têm a ver, precisam filtrar as palavras. Eles passam no nosso pensamento já como pecado, mas não precisamos configurar o pecado largando agora as palavras erradas. Podemos filtrar e segurar para que Deus nos perdoe dos nossos pensamentos e não nos julgue por causa das nossas atitudes. Então é importante a gente poder ter essa ideia, né? Da santificação do nome de Deus como um projeto de vida. Eu quero que na minha vida o nome de Deus esteja limpo, esteja assim, santificado, esteja purificado, respeitado. Então, sim, aí vai honestidade, verdade, justiça, igualdade, né? Que a gente precisa levar em conta, né? Quando a gente tem um relacionamento com as pessoas, como que eu trato as pessoas, o que que eu falo a respeito das pessoas, quando elas estão, quando elas não estão, como é que eu trato o direito que as pessoas têm de saber o que está acontecendo, e às vezes eu não falo para as pessoas, mas falo para todo mundo, mas não falo para a pessoa, né? Como é que a gente faz essa distorção muitas vezes, né? De profanar, de dar mau testemunho, de falar palavras ofensivas, agressivas, profanação do nome de Deus, tá? Isso precisa ser revisto, é disso que a gente precisa se cuidar. E quando isso acontece na nossa vida, delas nós precisamos pedir perdão e então procurar rever para que não façam mais, né? Essa é a ideia. E a pergunta 240, então, que finaliza essa primeira petição, ele diz: em que sentido a doutrina pura e a vida santa santificam entre nós o nome de Deus? E ele responde: visto ser o nome de Deus santo por si mesmo, não o podemos nós tornar santo. Mediante doutrina pura e vida santa, porém, o santificamos entre nós e entre os outros. Dessa maneira, glorificamos o seu nome. Então, nós não podemos fazer com que o nome de Deus seja santo. Nós não podemos tornar o nome, porque ele já é santo. O nome de Deus já é santo. O que nós estamos pedindo é que entre nós também ele seja entendido como santo e seja santificado. Ele seja respeitado. Deus já tem o seu lugar. Deus já tem a sua glória. Deus já tem o seu poder. Não somos nós que atribuímos a Deus pelo nosso jeito de ser e de viver, mas nós respeitamos essa santidade para o jeito de ser e de viver. Quando nós nos colocamos diante desse Pai amado, nos colocamos como filho, nos identificamos como família dele, nós estamos agora pedindo que a gente tenha agora um jeito de viver que seja compatível com esse pertencimento familiar. Que a nossa vida seja uma vida exemplar de filhos, né? Ou então daqueles filhos que quando não conseguem fazer tudo, reconhecem, voltam, pedem perdão, porque esse também é o modelo familiar que a gente tem, que Jesus Cristo deixa para a gente claro em todo o Evangelho, né? Que nós não temos o poder de cumprir ao pé da letra todas as coisas que Deus nos ensinou, mas nós temos que ter a habilidade de voltar atrás, de reconhecer, de voltar atrás e pedir perdão e de recomeçar. Então, este é o conteúdo aí dessa introdução do Pai Nosso e da primeira petição. Então, a partir de agora, a gente vai vendo duas petições nos próximos encontros aí, a cada encontro mais duas petições do Pai Nosso, para a gente poder refletir sobre esse tema em conjunto. Sendo assim, ficamos por aqui então com a nossa oração da bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, um bom tempo para vocês, que a graça e o amor de Deus estejam com vocês, que Deus abençoe, guarde e proteja cada um e que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar na próxima quarta-feira aí de novo, tá bem? Tchau, tchau, um abraço para todos.